Olá pessoal, vamos a mais um vídeo sobre esboço de curvas. Esboce o gráfico da função y igual ln de x sobre x quadrado. Então vamos lá pessoal, nós iremos esboçar o gráfico da seguinte função y igual ln de x sobre x quadrado. Para isso iremos seguir um roteirinho, né? Como já vimos. Então a primeira coisa que a gente procura quando vai esboçar o gráfico de uma função é o domínio dela, né? Quem que é o domínio desta função? Então, a gente tem que lembrar que o ln, né, só pode ser aplicado em x se x maior que zero. Então, o domínio da função tem que ser x maior que zero. E x quadrado aqui embaixo não pode ser zero, mas como o ln e o x já tem que ser maior que zero, então a gente já chega que o domínio da função é de zero a infinito. Depois, nós olhamos para as intersecções com os eixos coordenados, né? Então, como que a gente vai olhar? Como que eu olho a intersecção com os eixos coordenados, né? Então, para saber onde o gráfico corta o eixo do y, eu faço x igual a zero. Para saber onde o gráfico corta o eixo do x, eu faço y igual a zero. Então, quando eu faço y igual a zero, na minha função, teremos que o ln de x sobre x quadrado tem que ser zero. Isso acontece se e somente se ln de x for zero. E isso acontece se e somente se, como eu estou querendo saber quem é o x aqui, eu faço o quê? Eu elevo os dois lados, né? Eu aplico a exponencial de ambos os lados. Então, eu tenho que x é igual a e elevado a zero, que é 1. Portanto, então, eu sei que vai interceptar o gráfico, vai interceptar o ponto, vai passar pelo ponto x igual a 1, y igual a 0. Agora, a gente teria que ver onde o gráfico corta o eixo do y, né? Para isso, a gente faria x igual a 0, mas como 0 não está no meu domínio, isso já indica que o gráfico não intercepta o eixo do y. Então, não intercepta o eixo y. Depois a gente pensa na simetria, né? Então vamos lá. Essa função aqui, periódica, já dá para perceber que não é, né? Então, se tiver alguma simetria, vai ser quando de ser par ou ímpar, né? Então, para isso, o que a gente faz? Lembrando que isso aqui é a função f de x, né? Então, para ver se tem alguma simetria, a gente olha para o f de menos x, né? E se eu chegar que f de menos x é igual a f de x, ela é uma função par. Se eu chegar que é igual a menos f de x, é uma função ímpar. Se não conseguir reescrever essa função como nenhuma dessas que eu disse, então ela não é nem par, nem ímpar. Então, olha lá, o que é f de menos x? Seria o quê? ln de menos x sobre menos x ao quadrado, isso aqui é ln de menos x sobre x quadrado, que não é nem a função f de x e nem dá para ser escrita como menos o f de x. Portanto, não tem simetria. O próximo passo, depois que a gente já estudou domínio, intersecção com os eixos, simetria, a gente começa a pensar nas assíntotas. Então, temos 3 tipos de assíntotas que pode acontecer, né? Pode ter assíntota vertical, oblíqua ou horizontal. Então, iremos primeiro procurar sobre a assíntota vertical. Então, vamos procurar a assíntota vertical. Só vai ter assíntota vertical se tiver alguma assíntota vertical, tem onde? Onde tem problema no meu domínio, né? Então, o domínio está indo de zero a infinito, então se tiver assíntota vertical, tem quando o x estiver tendendo a zero pela direita, que é o único problema que eu tenho aqui na minha função. Então, eu tenho que calcular o limite quando x tende a zero pela direita da função f de x, que é ln de x sobre x quadrado.
Observe que podemos escrever essa função da seguinte maneira, né? É o limite para x tendendo a zero pela direita de ln de x vezes 1 sobre x quadrado. E aí, o que está acontecendo aqui quando x tende a zero pela direita? Quando x tende a zero pela direita, x quadrado também está indo a zero e por valores positivos. Então, isso aqui está indo a zero por valores positivos. Então, isso aqui está indo para infinito. E o que está acontecendo com a função ln de x? Vamos olhar para o gráfico da função ln. Vamos relembrar como é o gráfico da função ln. É algo desse tipo, onde aqui é 1, né? ln de x, tá? Então, o que está acontecendo quando o x está se aproximando de zero pela direita? A função está indo para menos infinito. Então, aqui está indo para menos infinito. E aí, infinito vezes menos infinito, isso aqui dá menos infinito. E, portanto, então, eu vou apagar esse gráfico. Portanto, podemos observar que x igual a zero é assíntota vertical. Agora vamos procurar a assíntota oblíqua. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente calcula a assíntota oblíqua? A gente diz que o m é dado pelo limite quando x tende ao infinito de f de x sobre x. Ou, de maneira análoga, eu posso olhar para isso como sendo o limite para x tendendo ao infinito de f de x vezes 1 sobre x. Né? Essa divisão é o mesmo que eu olhar para esta multiplicação. Observe que aqui eu estou pensando no x tendendo ao infinito. Eu vou precisar pensar no x indo para menos infinito? Não, né? Por quê? Porque o meu domínio está indo de zero a infinito. Eu estou pensando só para x maior que zero, então não preciso me preocupar com x tendendo a menos infinito. Então, vamos lá. Como que vai ficar isso aqui? Ó, vou passar o m para cá, então vai ficar assim. O limite para x tendendo a infinito. Quem que é a função f de x? É ln de x sobre x ao quadrado vezes 1 sobre x. E aí, então, o que está acontecendo aqui? Eu posso reescrever esse limite como sendo o limite para x tendendo ao infinito de ln de x sobre x ao cubo. Né? Que x quadrado vezes x ao cubo. O que acontece com ln quando x tende ao infinito? Se x tende ao infinito, a função ln de x também cresce, também está indo para o infinito. Então, aqui está indo para infinito. E embaixo, x ao cubo também vai para infinito. Então, eu estou com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Então, quanto que vai dar esse limite? É o limite para x tendendo ao infinito. O que a regra de L'Hopital diz? Que eu posso fazer o limite da derivada da função de cima sobre a derivada da função de baixo. Então, vai ficar o quê? Quem que é a derivada de ln de x? É 1 sobre x sobre quem que é a derivada da função x ao cubo? É 3x ao quadrado. Eu posso reescrever esse limite da seguinte maneira. Vou copiar a função de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Então, vai ficar 1 sobre x vezes o inverso da função de baixo, que é 1 sobre 3x quadrado. Então, isso aqui me dá o limite para x tendendo ao infinito de 1 sobre 3x ao cubo. E o que acontece, então, quando x vai para infinito? Isso aqui está indo para infinito, então essa expressão toda vai para zero. Então, esse limite é zero. Então, se eu estou procurando lá o valor de m da oblíqua, da assíntota oblíqua, e ele deu zero, o que isso significa? Se eu tivesse uma assíntota oblíqua, ela seria dessa forma, né? Y igual a mx mais b. Se o m é zero, significa o quê? Que isso aqui é zero, então o y é b. Então, isso diz que se tiver alguma assíntota, essa assíntota vai ser uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a b. Então, agora o próximo passo é a gente procurar a assíntota horizontal.
tá? Então, vamos lá. Assíntota horizontal. Então, o que é assíntota horizontal? Como que a gente procura a assíntota horizontal? A gente calcula o limite quando x tende a mais ou menos infinito da função e vê o que acontece. Mas lembrando novamente que nossa função, o domínio é de 0 a infinito, ou seja, o domínio é x maior que 0. Então, só me interessa calcular o limite quando x tende ao infinito. De que função? Da função ln de x sobre x. O que está acontecendo aqui? Olha lá, quando x tende ao infinito, o ln de x vai para infinito. E o x está indo para infinito, então eu estou com um tipo de indeterminação, que é do tipo, estou com uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, e eu posso então aplicar a regra de L'Hopital. Então o que vai me dar aqui? O limite para x tendendo ao infinito, de que função? Da derivada do ln, que é 1 sobre x, sobre a derivada de x, que é 1, então a gente fica com um limite para x tendendo ao infinito de 1 sobre x. Quando x vai para infinito, isso aqui está indo para 0, então este limite é 0. O que isso implica? Que y igual a 0 é assíntota horizontal quando x tende ao infinito. Tá? Então, agora nós já encontramos as assíntotas. O próximo passo, depois que a gente encontra as assíntotas, é discutir crescimento e decrescimento da função. Então, o próximo passo é falar sobre crescimento e decrescimento. Quando eu falo de crescimento e decrescimento de uma função, eu estou pensando o quê? Na derivada primeira, né? Então, eu derivo a função e vou discutir e vou estudar, né, o sinal da função para decidir onde cresce, onde decresce minha função. Então, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil da gente acompanhar. A função f de x é ln de x sobre x ao quadrado, né? Se você preferir também, você pode olhar para isso como, ao invés de uma divisão de funções, como multiplicação de funções, né? Como? Olhando para esta função, x a menos 2 vezes ln de x, que às vezes você prefere aplicar a regra do produto na hora que for derivado, que é a regra do quociente. Mas tanto faz, se você usar essa, a hora que você derivar, você vai aplicar a regra do quociente. Se usar essa, a hora que derivar, vai aplicar a regra do produto. As duas coisas têm que dar a mesma, né, solução. Então, olha lá, o que vai ficar o f'? Quem vai ser o f' de x? Eu vou usar o produto, tá? Então, eu vou olhar para essa aqui como sendo uma função, essa aqui como sendo outra, e vou usar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira, que é menos 2 vezes x a menos 3, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. A derivada do ln é 1 sobre x, que é o mesmo que x a menos 1. Tá? Então, como que ficou aqui a minha função? Vai ficar menos 2 ln de x sobre x ao cubo, mais aqui a mesma base, eu conservo a base e somos expoentes, então fica x a menos 3, que é o mesmo que 1 sobre x ao cubo, né? Então, isso aqui é igual. Eu vou reescrever essa função da seguinte maneira. X ao cubo, 1 menos 2 ln de x. Então, esta é a derivada da minha função. Agora, a gente olha para o quê? Para os números críticos, né? Então, o que era número crítico mesmo? Um número crítico é onde não existe a derivada, né? O número onde não existe a derivada, né, da função, ou onde a derivada é zero, onde ela se anula, né? Aqui, qual que é o problema aqui? É quando x é zero, né? Poderia não existir a derivada se x fosse zero, mas o meu domínio da minha função é de 0 a infinito sem o zero, né? Para x maior que zero. Então, existe essa derivada para todo x maior que zero. Então, se tiver número crítico, vem de que fato? Vem do fato da derivada
da função se anular. Então, agora eu vou procurar onde essa função se anula, né? Então, como eu tenho aqui um quociente, né? Essa função vai se anular se e somente se o quê? O numerador for zero. Então, se 1 menos 2 ln de x for zero, ou seja, se e somente se 2 ln de x for igual a 1, isso acontece se e somente se ln de x for meio, o que implica, então, que se x for igual a e elevado a 1 sobre 2. Esse é o único número crítico que temos aqui nesta função. Então, agora, pessoal, observe que eu coloquei alguns dados que a gente já calculou, né, novamente aqui, que a gente vai precisar depois desses dados, né? Então, a gente vai continuar agora com crescimento e decrescimento. A gente já encontrou a derivada primeira, já viu que o número crítico é este, e agora a gente vai precisar estudar o sinal dessa função, né? Então, quando eu tenho uma função quociente, pessoal, acaba sendo melhor eu analisar o sinal da de cima, o sinal da de baixo, para depois pensar na divisão aí. Então, eu vou olhar para essa função, 1 menos 2 ln de x, e vou pensar o que está acontecendo com essa função. Eu já tenho que o número crítico é e elevado a 1 sobre 2. Então, pessoal, agora nós vamos analisar onde essa função aqui é maior que zero. Então, olha lá, o que está acontecendo? Eu vou resolver essa equação. Então, vai ficar menos 2 ln de x é maior que o menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1, mas quando eu multiplico por menos 1, muda a desigualdade aqui, né? Então, vai ficar o quê? 2 ln de x é menor que 1. Isso acontece se e somente se o ln de x é menor que meio. Isso implica, aplicando exponencial de ambos os lados, que x é menor que e elevado a meio, tá? Então, o que eu sei? Que essa função vai ser positiva se x for menor que e elevado a meio. Então, aqui, ela vai ser positiva, né? E esta função, agora, o fazer com o sinal negativo é parecido, né? Quando que isso aqui vai ser menor que zero? Quando isso for menor que isso. Só que, novamente, quando eu multiplicar por menos 1 ambos os lados, isso aqui vai ficar, trocar o sinal, né? E aí, então, a gente tem o quê? Que o ln de x vai ser maior que meio e x vai ser maior que e elevado a meio. Então, essa função vai ser negativa quando x for maior que e elevado a meio. Agora, eu preciso analisar o sinal de x ao cubo. Eu vou colocar esse e elevado a 1 sobre 2 aqui em cima. Então, o que está acontecendo com essa função? Lembrando que me interessa só de zero para frente, né? Porque o domínio da minha função é o zero até infinito, né? Então, olha lá, o que está acontecendo com a função x ao cubo? Eu sei que se x é maior que zero, x ao cubo também é sempre positivo, né? Então, agora o que eu sei da função 1 menos 2 ln de x sobre x ao cubo, que é a função f'. O que está acontecendo com esse sinal? Então, eu vou ter de novo aqui de zero. E o que está acontecendo aqui? Positivo com positivo, positivo. Negativo com positivo, negativo. E quando eu analiso a função f, o que está acontecendo com a minha função? Se a derivada é positiva, eu sei que minha função é crescente. Se a derivada é negativa, eu sei que a minha função é decrescente. Então, eu sei o quê? Que aqui, com esse estudo, a gente já consegue analisar que isso aqui é um ponto de máximo, né? Porque a função cresce, cresce, cresce. Como essa função é contínua, ela cresce, depois ela decresce. Então, esse é o maior ponto que a função assume. Então, esse é o ponto de máximo. Tudo bem? Então,
este é o nosso ponto de máximo e o próximo passo era exatamente fazer o estudo de máximo e mínimo local, né? Então, na verdade, isso aqui é o ponto de máximo local. Então, agora eu preciso analisar o quê? Quem que vai ser esse ponto? Na verdade, isso aqui é a abscissa do ponto, né? Então, quando é E elevado a meio, quanto que vale o Y? Então, eu tenho que vir na minha função, né? E fazer quanto que é f de E elevado a meio. Então, isso aqui vai ficar o quê? Ln de E elevado a meio, né? Sobre E elevado a meio ao quadrado. O que acontece aqui? Vai ficar o quê? Meio ln de E, mas ln de E é 1. Então, isso aqui dá meio. Sobre, isso aqui dá o quê? E. Então, isso aqui dá aproximadamente 0,18. Então, o nosso y aqui vai ser 1 sobre 2e. Então, este é o ponto de máximo local. Agora, a gente precisa estudar a concavidade desta função, né? Então, o próximo passo é estudar a concavidade e ponto de concavidade e ponto de inflexão. Para isso, temos que olhar para a derivada segunda. Então, eu vou pôr novamente aqui a derivada primeira para ficar mais fácil na hora da gente derivar. É 1 menos 2 ln de x sobre x ao cubo. Então, quem que vai ser a derivada segunda? Eu vou usar aqui o quociente. Então, quem quiser poderia olhar para essa função, vezes x é menos 3 e usar o produto. Então, vai ficar a derivada da de cima, que é a derivada dessa, que é 0, menos 2 vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Então, fica a derivada da de cima, vezes a de baixo, menos a de cima, sobre a derivada, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo, que é 3x ao quadrado, sobre a de baixo ao quadrado. Então, isso aqui é igual, pessoal, ao quê? A gente consegue simplificar este com esse, vai ficar ao quadrado, né? E então, aí vai ficar menos 2x ao quadrado, e aqui aparece novamente um x ao quadrado. Então, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, vai ficar o quê? Menos 2 menos 3 vezes 1 menos 2 ln de x, isso tudo sobre x à sexta. E aí, então, agora a gente consegue simplificar este com esse, né? E aí fica, então, x à quarta, aqui, né? E isso, então, vai ficar menos 2. Eu já vou fazer a distributiva aqui, ó. Menos 2 menos 3 fica menos 5. Menos a distributiva, né? Menos com menos fica mais. 2 vezes 3, 6. ln de x sobre x à quarta. Então, essa é a derivada segunda. E agora, então, a gente precisa estudar o sinal da derivada segunda, né? Onde essa derivada segunda se anula? Se anula, uma função quociente se anula quando o numerador for zero. Ou seja, quando menos 5 mais 6 ln de x for zero. Isso acontece se somente se 6 ln de x for igual a 5. Ou seja, se ln de x for 5 sobre 6, o que acontece se somente se x for igual a e elevado a 5 sextos, né?
Então, pessoal, agora nós precisamos analisar o sinal da derivada segunda, né? Então, observe que a função x² ela é sempre positiva. Então, a derivada segunda vai ser positiva se essa função de cima for positiva e vai ser negativa se essa função em cima for negativa. Então, olha lá. Quando que essa função aqui em cima vai ser maior que zero? Então, vamos pensar nessa desigualdade. Quando esta função é maior que zero? Isso aqui é maior que zero se 6 ln de x for maior que 5, ou seja, se ln de x for maior que 5 sobre 6, o que implica que se x for maior que 5 sobre 6. Cuidado que eu estou aplicando o exponencial aqui dos dois lados, e a desigualdade continua porque a exponencial é uma função crescente, mas tem que tomar cuidado com isso, tá, pessoal? Se fosse uma função decrescente, poderia trocar aqui a desigualdade, tá bom? Agora, de maneira análoga, o que eu posso perceber? Se essa função for menor que zero, como que fica essa desigualdade? Isso aqui é menor que zero, então 6 ln de x vai ser menor que 5, o que implica, então, que ln de x vai ser menor que 5 sextos, o que implica que x é menor que e elevado a 5 sextos. Então, eu posso observar que como que vai ficar o estudo da F duas linhas. Eu vou por aqui, pessoal, direto a F duas linhas, porque vai depender do sinal dessa, porque essa é sempre positiva, tá? Então, eu vou colocar aqui o e elevado a 5 sobre 6, né? E o e elevado a meio não precisava estar aqui, né? Mas eu gosto sempre já de comparar com ele, porque depois a gente vai ter que juntar as duas informações e eu acho que fica mais fácil, tá bom? E ele é menor que e elevado a 5 sextos. Então, o que vai ficar aqui a função? Eu já vi que ela vai ser positiva se x for maior que e elevado a 5 sextos. Então, se essa função é positiva, embaixo também é positivo, então f' também é, f duas linhas também é positivo. De maneira análoga, essa função é negativa se x for menor que 5 sextos, que e elevado a 5 sextos. Então, aqui ela é negativa, e aí negativo com positivo fica negativa. Então, o que a função f me diz? O que eu tenho de informação sobre a função f olhando para este varal? Eu sei que o que vai acontecer onde a derivada segunda é negativa, eu sei que a concavidade é para baixo. Onde a derivada segunda é positiva, a concavidade é para cima. E agora, então, vamos juntar todas essas informações que a gente viu até agora para fazer o estudo do gráfico. Pessoal, então vamos começar aqui a lembrar algumas coisas, né? Nós vimos que o domínio é de 0 a infinito, né? Então, o x aqui começa em 0 e vai até o infinito. Depois nós vimos que tem assíntota vertical em x igual a 0. E mais, quando nós estudamos a assíntota vertical, a gente viu que o limite, quando x tende a 0 pela direita, essa função ia para menos infinito. Então, ela vem para cá. Né? Quando eu estou me aproximando de 0 pela direita, a função está indo para menos infinito. Depois nós vimos também que y igual a 0 é uma assíntota horizontal. Então, pessoal, nós, quando estudamos intersecção com os eixos coordenados, nós vimos que vai interceptar aqui no ponto x igual a 1, né? E y igual a 0, tá bom? Depois, nós vimos também o quê? Que o ponto de máximo é e elevado a meio, que é aproximadamente 1,65. Vou colocar mais ou menos aqui, tá, pessoal? Então, aqui é o e elevado a meio, tá? Que é aproximadamente 1,65. E o f dele é meio sobre e, que era aproximadamente 0,18. Então, tá aqui bem próximo aqui, né? Isso aqui é e 1 sobre 2e. E esse era o ponto de máximo.
Tá? O que mais que a gente tinha de informação lá? Era isso, né? Agora a gente estuda, olha para crescente e decrescente. Então, o que eu posso observar lá na função f? Olha lá. De 0 até e elevado a meio, minha função cresce. E ela cresce como? Olha lá, aqui a concavidade era para baixo. Então, ele vai crescer, ele estava vindo lá de menos infinito, né? Então, vai crescer até e elevado a meio com a concavidade para baixo e tem que passar no ponto 1, 0. Então, vai ser algo desse tipo. Isso aqui é um ponto de máximo. Depois, o que nós vimos? Olha lá no gráfico da função f. Para valores maiores que e elevado a meio, a função decresce, né? E a concavidade é para cima, né? Então, ela vai decrescer com a concavidade para cima, só que eu sei que y igual a 0 é uma assíntota quando x vai para infinito. Então, isso vai ficar algo mais ou menos assim. Então, vamos lá, pessoal. Agora, repare que onde é o ponto de inflexão? Né? Onde é que está mudando a concavidade? Né? No ponto e elevado a 5 sobre 6. Né? Então, este aqui é o ponto de inflexão. Isso aqui está mais ou menos por aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.